Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Pra quem tá chegando agora, ainda não me conhece, meu nome é Laísa Minelli e o vídeo de hoje eu vim te perguntar qual é o seu nome. Sim, exatamente. Quero que você coloque já aqui embaixo qual é o seu nome e quero saber se você vai continuar me enganando. Sim, quero saber se você vai continuar me enganando sobre qual é o seu nome. Não tá entendendo nada? Calma que já vou te explicar exatamente o que tá acontecendo aqui. Mas antes, já se inscreve no canal, curta, comenta, compartilha. Tem muito conteúdo incrível aqui nesse canal, tá bom? Enfim, gente, tem muito conteúdo, assim, diversos tipos de pessoas, de diversos tipos de conteúdo, de diversos tipos de assunto. Enfim, se você não gosta desse tipo de conteúdo que eu vou trabalhar aqui hoje, que daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso, tem outros tipos, outros estilos de vídeos aqui no canal, tá bom? Então vai maratonar, vai lá fazer hashtag LaisaFlix, tá bom? E vem me acompanhar também nas minhas redes sociais, tá? Tô por todos os lugares, criando conteúdos para vocês em todos os lugares, tá bom? E vamos lá, chega de enrolação e roda a vinheta, porque depois da vinheta tem mais vídeos para vocês. Bom, gente, vamos lá. Para você que ficou totalmente confuso em relação ao título desse vídeo, em relação à pergunta que eu fiz no início desse vídeo para você sobre qual é o seu nome, vou explicar exatamente o que está acontecendo nesse vídeo agora para você. Você deve ter ficado bem confuso porque, Laísa, eu sei qual é o meu nome. Meu nome é Maria, João, Stephanie, Lucas, Pedro, Laísa, Ivi, Independente. Meu nome é o meu nome, é o nome que a minha mãe e meu pai me deram. Por que você fez essa pergunta? Não fazem sentido. Mas eu vou explicar o porquê, tá? Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês. Mas antes, eu disse também lá no início do vídeo que algumas pessoas não gostam desse estilo de vídeo. E eu vou explicar que estilo de vídeo é esse, né? Que é nada mais nada menos que uma pregação, tá? Hoje eu vim pregar de fato para vocês. Inclusive, tem uma playlist completaça, eu tô deixando aqui nos cards para vocês, tá bom? Só de pregações inteiras, assim, só de pregações. Os outros vídeos de que você produz aqui no canal não é vídeos cristãos? Sim, gente, é vídeos cristãos, mas não é de fato pregações. É eu falando sobre a minha vida cristã e tal. Mas as pregações, essa playlist que eu deixei para vocês, é de fato eu pegando... Opa, até tremeu. Eu pegando a Bíblia, entendeu? E estudando a Bíblia junto com vocês. É por isso que às vezes tem até alguns vídeos... Tremeu de novo. Vou deixar a Bíblia no meu colo que acho que fica mais fácil. É por isso que às vezes a maioria desses vídeos que, né, eu deixei, que tá aí na playlist que eu deixei aqui para vocês nos cards, são um pouquinho maiores, porque é de fato pregação em que eu pego a Bíblia e começo a estudar aqui junto com vocês, tá? Então, para quem não gosta desse tipo de vídeo, tem outros estilos de vídeos, mas para quem não importa, para quem gosta mesmo de estudar mesmo a palavra, vem junto comigo, porque a palavra de hoje é babado, como dizem por aí, né? A palavra de hoje é babado e eu vim falar para você, questionar de novo para você qual é o seu nome. Como assim, Laísa? Hoje nós vamos estudar um pouco o quanto é importante a gente saber qual é o nosso nome e o quanto Deus questiona isso durante toda a Bíblia, né? Não só para os personagens, né, do Antigo Testamento, mas do Novo Testamento e o quanto ele ainda faz isso nos dias de hoje. A gente vai começar a estudar um pouquinho sobre isso nesse vídeo de hoje aqui. Eu vou estudar junto com vocês essa pregação falando sobre nomes e o quanto você está me enganando, enquanto você está se
enganando com relação ao seu nome. Bom, vamos lá então, né? A palavra de hoje está em Gênesis 32, do versículo 22 ao 31, tá? As coisas estão caindo aqui, mas tudo bem. A gente finge que tá tudo certo, que ninguém viu. Enfim. Bom, gente, vou contextualizar aqui para vocês, para não ficar muito grande, tá? Porque a gente vai estudar um pouquinho sobre isso, tá? Sobre esse texto. Mas nada mais é nesse texto, né? Nessa parte que eu falei aqui com vocês. Aqui fala sobre a luta que Jacó teve com Deus. Lembra quando Jacó foi se encontrar com Esaú? E antes disso ele foi orar, ele foi ter um encontro com Deus ali e ele lutou com Deus e Deus acabou ferindo, né, a coxa dele, foi isso? Isso, a coxa dele, né, enfim. Se vocês lembram desse episódio, pois é exatamente isso que está acontecendo aqui. É essa partezinha que nós vamos estudar aqui hoje, que está repetindo para vocês, né, para quem não acompanhou, Gênesis 32, do versículo 22 ao 31, tá? Nós vamos, a partir desse pequeno versículo, estudar e analisar melhor 3 pontos que foram essenciais, que talvez a gente nunca tenha reparado de fato, talvez a gente nunca tenha percebido de fato sobre o que Deus queria nos ensinar com esse versículo, com esse trechinho, né, da Bíblia, e o quanto isso tem a ver de fato com essa parte, esse tema que eu vim trazer aqui para vocês, que é nomes, tá bom? Então vamos aí. Como eu falei para vocês, eu não vou ler de fato, porque, enfim, acho que é muito grande, fica muito grande, vai ficar muito grande o vídeo, mas se vocês quiserem pausar o vídeo, ler os versículos e aí depois vocês continuarem, ok também, porque aí vocês ficam mais situados, mas a gente vai conversar e ler alguns versículos foco dos 3 tópicos que eu trouxe aqui para vocês, tá bom? Então vamos começar de uma vez por todas o que eu vim trazer para vocês, os 3 tópicos, baseado nesse trecho da Bíblia, que foi a luta de Jacó contra Deus. Bom, gente, o primeiro ponto que eu vim trazer para vocês é nada mais, nada menos que Jacó luta contra Deus. Sim, é uma coisa meio óbvia, né? É uma coisa... não há muita novidade, porque é o texto em si, né? O resumo do texto. Esse é o primeiro foco aí do texto que eu vim trazer para vocês, é que realmente Jacó luta contra Deus, né? É o que eu vim trazer para vocês aqui. Mas, dentro dessa luta, eu vim dar ênfase em uma parte que, às vezes, a gente nunca prestou atenção, mas que faz todo sentido, que tá... Calma que eu vou já. Ai, meu Deus, calma. Aqui, ó, que tá no versículo, a partir do versículo 24, que fala assim: e Jacó ficou sozinho, então veio um homem que se pôs a lutar com ele até ao amanhecer. O que eu vim dizer com isso? O que eu vim dizer para vocês com esse versículo? Aqui fala que veio um homem e que se pôs a lutar com Jacó. Ou seja, a gente sabe, né? Quem sabe desse contexto, a gente sabe que esse homem era Deus, né? Ou era a representatividade de Deus aí, porque, enfim, alguns estudiosos falam, pelo menos foi o que eu fiquei sabendo, alguns estudiosos falam que não era necessariamente Deus, né? Porque as pessoas não podiam ver Deus senão morriam. Mas esse Deus aqui era a representatividade de Deus especificamente. Então, vou falar aqui que foi Deus, porque é o que fala aqui que, né, é o que fala aqui, ó. Aqui, não vai dar para vocês verem, mas aqui fala Jacó luta com Deus, ó. Jacó luta com Deus, que é o que tá aqui na Bíblia escrito, tá?
provavelmente aí na Bíblia de vocês também deve estar escrito. Então, esse homem que fala aqui, eu vou falar que é Deus, porque é o que está falando aqui, né? Porque até no versículo 30, Jacó chama aquele lugar de Peniel, porque fala que o significado dele ter chamado aquele lugar de Peniel é porque ele fala, né? Vi a Deus face a face e todavia minha vida foi poupada. Então, realmente a gente deduz aí que realmente ele viu a Deus, né? Ou algumas pessoas dizem, alguns estudiosos dizem que não era necessariamente Deus, mas era a representatividade de Deus ou uma parcela do poder de Deus ali sendo representado através de um homem, né? Enfim, porque ver Deus face a face pode dar não é um problema, gente, mas a gente pode morrer, né? De certa forma é isso. Mas enfim, a gente vai falar que é Deus, e aqui no versículo 24, esse homem veio até Jacó e ele se pôs a lutar com Jacó. Ou seja, Deus é que foi até Jacó. Jacó foi lá para orar, para tirar um tempo sozinho, para ter um tempo sozinho, para pensar sobre o que ele iria fazer quando encontrasse com o irmão dele, né? Que na época eles estavam brigados. E Deus foi até Jacó e Deus que quis, né? Aquele homem que quis brigar, teoricamente, né? Quis lutar com Jacó. E por que Deus quis fazer isso, né? Porque Deus não queria, então às vezes Deus não queria, porque Deus pode ou não pode querer as coisas, né? É Deus, né? Deus é Deus. Mas Deus foi até Jacó, ele quis ir até Jacó e quis lutar com Jacó. Por quê? Porque Deus queria provar a perseverança e a fé que Jacó tinha nele, entende? E foi exatamente isso que Deus fez. Deus provou Jacó e aí que nós entramos no segundo ponto, né? Que Jacó, ele passou pela prova, né? Tô aqui, gente, opa, cuidado. Tô aqui com o meu caderninho, né? Porque toda pregação a gente tem o nosso script. Então tô aqui com o meu caderno. Se eu ficar olhando muito pra cá é por conta disso. E colocar bem devagar pra não tremer a câmera. Mas enfim, depois, né, que Deus foi até Jacó para realmente lutar contra ele, para provar a fé e a perseverança dele, Jacó, ele passou pela prova, né? Realmente, Jacó passou pela prova. Por quê? Na Bíblia fala, olha só, na Bíblia fala que esse ferimento na coxa de Jacó não foi porque Deus quis ferir Jacó. Deus quis machucar Jacó. Não! Deus só feriu Jacó porque foi a única forma que ele encontrou de parar Jacó. Porque ele percebeu que a perseverança de Jacó em lutar para conseguir um lugar para ele, para conseguir que Deus realmente abençoasse a vida dele, era tão grande que ele falou assim: eu não vou conseguir parar meu filho. Eu não vou conseguir parar Jacó, eu não vou conseguir vencer dele. Então, a única forma que ele conseguiu foi realmente ferir Jacó na coxa, que foi o que ele fez. Então Jacó passou pela prova e Deus só conseguiu parar Jacó ferindo ele pela coxa. E eu vou ler para vocês terem noção de que o que eu tô falando é verdade, tá? Pra vocês não falarem que eu tô inventando coisa. Olha só. Então o homem disse: deixe-me ir. Isso tá no 26, tá, gente? Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta, ou seja, o dia já está nascendo, o dia já está raiando. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes, né? Então Jacó, ele estava ali muito focado em querer que Deus abençoasse ele. Então Jacó não queria desistir de forma nenhuma. Ele não queria desistir de lutar contra Deus enquanto Deus não abençoasse ele. Então, Deus percebeu que a perseverança de Jacó era muito grande, né? Então, no 25, né, que é um versículo antes, que é essa questão da ferida que eu falei para vocês, fala isso, ó, que quando o homem viu
que não podia dominá-lo, né? Então, para vocês terem mais uma afirmação aí, que Jacó, ele queria muito, ele lutou muito para isso, né? Aí o homem, que é Deus no caso, ele começou a perceber que realmente não tinha como dominar Jacó, não tinha como vencer essa perseverança, porque ele iria continuar perseverando, iria continuar lutando, né? Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa enquanto lutavam. Olha isso, gente, foi enquanto lutavam. Então Jacó, ele não parou, ele não deu nenhum descanso para ir o anjo, ou Deus, enfim, cada um fala uma coisa, né? Mas eu creio que realmente Jacó viu Deus. Então, Jacó não parou para Deus ir lá tocar na coxa dele e ferir a coxa dele. Não, enquanto eles estavam lutando, Jacó foi ferido na coxa. Então, para vocês terem uma noção que ele passou pela prova com muito êxito, né? Muito êxito. E aí é que nós entramos no terceiro ponto, que é aí que nós entramos no tema foco aqui, enfim, do tema do vídeo que eu trouxe aqui para vocês sobre nomes, enfim, sobre tudo, né? Mas focado principalmente sobre nomes, para vocês perceberem o quanto nomes são importantes. Então, esse terceiro ponto que eu vim trazer para vocês é muito importante e nós vamos para ele agora, daqui a pouquinho. Mas antes de ir para ele, de fato, eu quero explicar para vocês o significado do nome Jacó e o significado do nome Israel. Por quê? Porque esse terceiro ponto, né? Para vocês entenderem esse terceiro ponto, vocês precisam entender antes o significado desses dois nomes, tá? Então, vamos por partes aí que vai dar certo. Primeiro, o que significa Jacó? Jacó tem vários significados, na verdade, mas o principal, né, o que engloba tudo aí é enganador, tá? Por quê? Jacó, por que Rebeca e Isaac deu esse nome para Jacó? Porque quando Jacó foi nascer junto com seu irmão gêmeo, ele nasceu com a mãozinha grudada no calcanhar do Esaú. Então, foi tipo assim, né? Eu tô querendo puxar o seu calcanhar mesmo, eu tô querendo tô querendo te puxar para trás pra eu ir na sua frente, pra eu realmente te ultrapassar ali. E aí foi por isso, né, que ele recebeu o nome de Jacó. Mas, mais pra frente, o significado do nome Jacó, que é enganador, dá mais significado ainda, né? Dá mais ênfase ainda por tudo que Jacó fez, né? E aí, né, que a gente vai entrar no terceiro ponto, que é o foco de tudo aqui, né? Que é o terceiro ponto, que nada mais é que Deus muda o nome de Jacó para Israel. Que Israel significa soldado de Deus. Então, assim, gente, imagina seu nome ser mudado por Deus de enganador para soldado de Deus. Isso é muito forte. Mas por que Deus muda o nome de Jacó para Israel? Porque antes, né, de Deus fazer isso, Deus faz mais um teste para Jacó. Que esse teste está no versículo 27, em que o homem, que no caso seria Deus, pergunta para Jacó qual é o seu nome. E aí Jacó diz, Jacó, respondeu ele. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu, tá? Então, só reforçando aí o que eu tinha dito anteriormente sobre o terceiro ponto, que é de fato, né, Deus mudar o nome de Jacó para Israel. Expliquei aí para vocês também que Jacó significa enganador e Israel significa soldado de Deus. Mas, Liza,
por que você disse que o fato dele perguntar o nome de Jacó era um teste? Por quê? Gente, deixando bem claro aqui para vocês, né? Já falando aqui para vocês que Jacó, ele foi tido como enganador, né? Um dos pontos principais aqui, que Jacó foi tido como enganador na Bíblia, na história da Bíblia, principalmente pelo fato de ele ter usurpado o lugar do irmão, né? Que era Esaú. Vocês lembram mais ou menos desse detalhe, né? Só que quando um detalhe muito pequenininho que às vezes a gente não presta atenção, mas que é bom a gente reforçar, que inclusive isso quem disse foi um pastor incrível, que é o meu pastor, inclusive, né, da Presbiteriana. Eu tô deixando aqui o canal da Presbiteriana para vocês irem lá compartilhar, irem lá acompanhar, porque realmente é incrível. E essa informação que eu estou passando para vocês é baseado neles, inclusive, que Jacó, o anjo, ele perguntou, o anjo, Deus, enfim, o homem, daqui da Bíblia, que cada um fala uma coisa, Deus, no meu ponto de vista, perguntou para Jacó qual era o nome dele, não era porque ele não sabia qual era o nome dele, mas porque quando Jacó foi usurpar o lugar do irmão, Isaac perguntou a Jacó qual era o nome dele. E Jacó falou, eu sou Esaú, né? Não sei se vocês lembram disso, desse pequeno detalhe. Mas, por quê? Isaac tinha pedido para Esaú ir buscar a caça, fazer tudo certinho, porque Isaac queria abençoar Esaú. E quem veio no lugar de Esaú foi Jacó, né? E aí Isaac abençoa Jacó no lugar de Esaú, porque Jacó disse que quem estava lá era Esaú e não Jacó. E por isso que o anjo pergunta para Jacó qual era o nome dele, né? E aí Jacó afirma, não, realmente eu sou Jacó, eu sou enganador, eu sou usurpador, eu usurpei o nome do meu irmão, né? Enfim, peguei a primogenitura dele, fiz uma coisa errada, enfim. E por que Deus às vezes nos pergunta, por que Deus às vezes não faz as coisas pra gente, por que Deus às vezes nos deixa no silêncio? Por quê? Porque Deus quer saber quem é você. Deus muitas vezes tá te perguntando qual é o seu nome, quem é você, e você não tá respondendo para ele. Você fica calado. E Deus está te perguntando hoje qual é o seu nome. E não é o seu nome que o seu pai e sua mãe registrou ali na sua data de nascimento. Entende? É o seu nome sobre quem você é. Por quê, gente? Antigamente, o nome ele tinha um valor, né? Ele determinava realmente quem você era. Tanto é que quando quando Benjamim nasceu, né? Raquel deu o nome para Benjamim de Benoni. E Jacó trocou o nome de Benjamim, né? De Benoni para Benjamim. Por quê? Porque o significado de Benoni era muito ruim. E de Benjamim era mais sereno, era melhor. Porque naquela época o nome tinha um significado, um valor maior. O nome determinava quem você era. Hoje em dia não. Hoje em dia o nome não determina quem você é, né? Hoje em dia o nome, assim, o significado do nome para muitas pessoas não significa tanta coisa. Mas hoje eu vim te dizer que apesar de hoje não darmos tanta importância para o nome em si, ele ainda determina quem você é. E o nome que eu tô falando não é o nome que você tem, tá? Mas sim o nome que você carrega dentro de si. Como assim, Liza? Às vezes o seu nome, por exemplo, sei lá, é Maria, é Júlia, sei lá, é João, é Paulo. Mas Deus às vezes te pergunta qual é o seu nome e você responde com esses nomes. Mas Deus não está te perguntando qual é esse nome em si. Deus está te perguntando qual é o nome que você carrega e não o nome que você tem. Deus está te perguntando quem você é.
O que você está fazendo no reino de Deus? Sabe? Senhor, eu sou pecador. Senhor, eu sou usurpador. Senhor, eu sou mentiroso. Senhor, eu sou isso, eu sou aquilo. Fala para Deus qual é o seu nome. E foi por isso que Deus trocou o nome de Jacó, porque ele reconheceu quem ele era. E a partir do momento que você reconhece quem você é, que você é enganador, que você é mentiroso, que você é isso, que você é aquilo, Deus troca o seu nome para filho dele e Deus restaura a sua vida por completo, porque o seu passado não importa mais. A única coisa que o seu passado importa para Deus é fazer com que você reconheça que você foi aquilo e que você não quer voltar para aquele lugar. E é por isso que às vezes Deus te questiona todos os dias quem é você e você não tem resposta. Porque você tem vergonha, porque você tem medo de falar quem você é para o seu pai, para Deus. Mas a única coisa que ele quer é que você realmente abra o seu coração e fale e lute contra tudo e todos e fale e abra o seu coração para ele, para que ele possa te restaurar e restaurar a sua vida e reconstruir o seu passado para transformar o seu nome no que ele quer que seja transformado. É isso, meus amores, espero muito que vocês tenham gostado. Eu sei que o vídeo ficou enorme, eu avisei no início do vídeo que as pregações são grandes de verdade, mas se você chegou até aqui, quero que você comente agora qual é o seu nome. Sim, se você vai continuar me enganando ou não, não é pra me enganar, hein? Comenta agora pra mim qual é o seu nome real, tá? Qual era o seu nome? Lá no início, quero ver quem comentou o seu nome, né? Se você respondeu lá no início do vídeo. E eu quero saber se você respondeu agora, no final do vídeo, sabendo de todo esse conteúdo que eu passei pra vocês aqui agora, né? Qual é o seu nome de verdade? Eu sei que o vídeo ficou muito grande, mas tenho certeza que esse vídeo abençoou muitas vidas, assim como abençoou muito a minha vida. Vai ter muitas outras pregações aqui. Então, fiquem tranquilos que tem outras pregações aqui também, né? Como eu deixei na playlist aí pra vocês no início do vídeo. Mas tem outros tipos de vídeo, fiquem tranquilos que tem outros estilos de vídeos, menores também. Mas eu precisava trazer pra vocês aqui essa pregação e vou trazer outras pregações pra vocês também. Então, tragam temas aqui pra mim. Outras histórias, outras coisas que vocês querem que eu traga aqui também pra vocês. Então curta, comenta, compartilha, me segue nas minhas redes sociais, tá bom? Pra ficar por dentro de tudo. Comenta muito aqui embaixo quais são as maiores dúvidas que vocês têm em relação à palavra de Deus, em relação ao cristianismo, que eu vou estar respondendo vocês em próximos vídeos e tal. E é isso, gente. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Faça a hashtag LizaFlix, que eu vou estar acompanhando tudo aí pra vocês, vou estar respondendo aí os comentários de vocês e beijo, tchau!